Fala Agronomia! Fala Agronomia! Bem-vindos a mais um Botina Monstro. Hoje com o Rodrigo Silva, também conhecido como Rodrigo Mineiro, grande amigo de longa data. Rodrigo, bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Giovana. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Rodrigão, pessoal, ele é formado na UENG de Agronomia de Tuiutaba, formou em 2010. É um profissional diferenciado. Ele começou trabalhando em fazenda, depois foi trabalhar como prestação de serviço na UBS de Tuiutaba, da Singenta. Seguiu para o Goiás, aceitou esse desafio novo, foi assistente técnico, consultor de venda por mais de 5 anos, assumiu um segundo desafio como representante na área de nutrição foliar, e agora o Rodrigo está como autônomo. E essa experiência de vida dele na área comercial, com certeza vai ajudar bastante os profissionais que estão se formando agora, querem conhecer um pouco mais sobre esse mundo, tirar dúvidas, ouvir histórias e aprender mais sobre como decolar nessa carreira. Rodrigão, valeu por aceitar o convite. E, cara, conta um pouco da sua história para a gente. Por que você escolheu a agronomia? Giovanni, eu vim escolher agronomia pela proximidade de fazenda, né? Eu sempre gostei de estar no campo e foi uma forma de permanecer próximo ao campo e por ver um grande leque de trabalho, né? Hoje nós aí temos um leque muito grande na nossa profissão de agronomia, né? Então podemos buscar e ser melhor em qualquer área que se direcionar, né? Então foi por isso que eu escolhi agronomia, gosto bastante, né? Foi a melhor escolha que eu fiz. Então achei muito válido essa busca constante que tive em alguns anos atrás pela uma profissão que eu queria estar buscando. Você comentou sobre o leque, né? Realmente é muita coisa para se fazer. Você pensava em ir para o comercial desde sempre ou não? Como que foi essa escolha? Giovanni, o comercial ele veio naturalmente, né? Eu desde muito novo sempre gostei de fazer uns negocinhos, uma catira, uma venda, uma movimentação. Então, esse veio por natural. Quando eu fui para o Goiás, eu comecei como um assistente, né? E nessa movimentação aí, eles enxergaram um potencial no comercial e me desafiaram com a vaga de consultor, que eu não pensei duas vezes em pegar e assumir ela, né? Então, acho que isso aí desde muito novo, né? A gente tem que ter um tino de, de comprar, de vender, de saber chegar, de saber sair. Então, isso aí veio natural. Mas Uhum. hoje a nossa área aí tem muito leque, né? Mas você tinha em casa algum exemplo? Você tinha algum familiar que trabalhava na área comercial, te deu alguma dica? Ou não? Você foi o primeiro a desbravar esse caminho? Giovanni, dentro da minha família não tem nenhum agrônomo. O único agrônomo sou eu. Na parte comercial sempre teve o meu pai, né? Que ele trabalhou em balcão de farmácia muitos anos. Então, acho que esse time comercial deve ter vindo dele. Se você fosse dar uma dica, o cara lá que está em dúvida, não sabe e está na mesma situação, talvez que eu e que você, não tinha uma orientação inicial para a área, como agrônomo, nesse sentido, o que você diria? Qual que é um pouco do segredo para trabalhar nessa área? Giovanni, o segredo disso, a primeira é ter humildade. E, igual eu falei um pouco antes aí, saber entrar e sair de um, de um relacionamento, que uma venda ela é um relacionamento. Tem que saber entrar e sair. Então, essa dica é fundamental. Levar sempre a transparência, a ética, né? Buscar da melhor forma possível entregar o cliente o conhecimento que você adquiriu. Como que você faz isso, Rodrigo? Vamos pensar assim no dia a dia, uma coisa prática. Como que constrói uma venda? Porque a venda no agro ela não é do dia para a noite, né? É diferente, por exemplo, Não, o cara que vai comprar
uma televisão. Ele chega na loja, ele já sabe mais ou menos que ele quer uma televisão, ele fala com o vendedor e pega algumas características. Mas no agro já é um pouco diferente, né? Um negócio que acontece toda vez, todo ano, com o mesmo cliente. O que é o caminho para o cara, para você convencer a pessoa e para ela confiar em você? Giovanni, o primeiro caminho é a construção, né? Então, hoje eu falo que uma venda para ela acontecer mais ou menos de 4 a 5 visitas no mesmo cliente. Primeiro você vai fazer uma visita de apresentação, falar de onde você veio, qual o intuito que você está ali, né? Segundo, depois você volta, vem conversar com o cliente, buscar fazer uma sondagem, entender as necessidades do cliente, o que ele está precisando ali, se ele precisa de uma pessoa para levar a informação, se ele está precisando de uma pessoa para poder ajudar ele numa regulagem de algum equipamento, está próximo do cliente, né? Terceiro, você já vem, fala um pouco do que você tem de portfólio, entendeu? Mostra para ele, abre ali se alguma coisa dos produtos que você trabalha encaixa no dia a dia dele. E na quarta venda, você já busca mostrar tanto o seu conhecimento, como já abrir os posicionamentos dos produtos para você poder efetuar a venda, né? Então, nessas visitas, você vai criando um vínculo e uma confiança. No meio de uma conversa, surge alguma coisa que você vai mostrar para o cliente que você tem algum conhecimento que vai agregar para ele, sempre com a intenção de agregar o cliente quando você está visitando. Porque hoje o que os clientes estão cansados é de consultor ou de vendedor que chega e não agrega nada, entendeu? Somente quer vender, somente quer empurrar de goela abaixo, um ditado antigo, né? Então você tem que ir na fazenda para agregar, para somar. O produtor está precisando muito disso, o produtor quer isso hoje no nosso mercado. E acho que a experiência ela vai adquirindo com o passar dos anos, né? Então, isso aí a gente vai adquirindo com o passar dos anos. É porque são muitas informações e até o profissional que está começando, ele fica na dúvida de como abordar o cliente, né? Como apresentar esse conhecimento, ou mesmo como reter esse conhecimento. Porque se a gente for pensar a quantidade de informação que o agrônomo precisa aprender, e talvez ele não aprendeu tudo na escola, né? É muito difícil de ter aprendido no curso. Ele vai aprender na vida profissional e também ele vai ter coisas que não existem no curso de agronomia. Você vai ter que aprender a se relacionar, né? Como você disse, como que você conecta com o agricultor. E aí, olhando para isso, você comentou aí muito bem que a gente precisa ser diferenciado. O agricultor não quer mais um profissional que chega na fazenda e está simplesmente a passeio. Vai começar a comentar do clima, comentar de futebol. Quando você olha para esse cenário, você pensa que o recém-formado está ali apavorado por não ter conhecido, ter todo esse conhecimento. Como que você superou isso? O que foi o seu meio de aprender, o seu meio de buscar esse conhecimento? Como que você fez para se acalmar e interagir com o agricultor nesse sentido? Giovanni, quando eu comecei, tive pessoas fundamentais, tem até hoje, né? Que foi onde tive todas as minhas dúvidas, eu ligava, eu conversava, pedia orientação. E junto a isso, eu somei estudando os produtos que eu trabalhava. Estudei muito os produtos que eu trabalhava. Estudo até hoje, então, tem que saber. Aprendi num estágio meu que se eu conseguisse assimilar o princípio ativo, que nada ia ficar difícil para mim. Então, eu busquei muito sobre o princípio ativo. Então, hoje tem muito produto no mercado que só muda o nome comercial, né? Então, busquei isso daí, somar o princípio ativo com o conhecimento dos colegas de trabalho mais antigos. Então, foi onde fui adquirindo conhecimento, somando, né, no dia a dia. Isso aí é o dia a dia, tem que estudar todo dia, até você entender seu portfólio, você poder saber levar para o cliente o conhecimento e o posicionamento que você adquiriu. E no seu começo, vamos voltar um passo atrás. Como que foi a sua primeira entrevista? Como que você sentiu nesse momento? O que você usou aí
para poder passar na entrevista de emprego? Giovanni, o que eu passei no meu primeiro emprego foi a vontade de trabalhar. Então, o desafio que foi lançado para mim naquele momento, eu aceitei o desafio, queria estar buscando conhecimento, né, a experiência, aceitei, né, aquele primeiro momento para poder estar buscando esse conhecimento para agregar, né? Muitas das vezes não é salário que vai te trazer isso, é vontade, você precisa ter vontade e fazer uma construção. Então, foi a minha vontade, Giovanni, porque eu não fiz consulta ou treinamento de psicologia para poder chegar numa entrevista treinado, não, foi a minha vontade que me levou e me trouxe onde eu estou até hoje. Então, a pessoa enxergar nos meus olhos e ver a vontade de estar buscando conhecimento e aprendendo. Quando o psicólogo ou a pessoa que está te entrevistando vai construindo algumas perguntas, né? Como é que você demonstra essa vontade? Você contava histórias? Você contou um exemplo de vida seu? Qual que foi vamos dizer, o pulo do gato para você poder demonstrar essa vontade? Exemplo de vida, né? Foi muito o meu exemplo de vida. Acho que foi o grande diferencial em todas as entrevistas que eu já passei. Foi mais o exemplo de vida. O bacana é que o recém-formado às vezes vai perguntar: eu não tenho histórias. Ele acha que não tem histórias, mas todos nós temos histórias. Então, o diferencial é como que você constrói isso para realmente mostrar valor e contar para a pessoa que você tem um exemplo de vida que realmente fez você chegar até ali e, enfim, demonstra para as pessoas que você quer um pouco mais, né? Você quer ir além. É, é isso aí. Eu acho que está relacionado bastante com isso aí que você falou, porque a gente, quando começa, você não tem experiência, né? Então, você tem que contar do seu passado. Uhum. Eu, quando eu comecei, igual eu falei para você, comecei fazendo, depois vim para o UBS, depois fui para o Goiás buscar a parte de ATS, e nessa entrevista que eu entrei de ATS, eles já me fizeram uma pergunta voltada um pouco para o comercial. Ah, o que que você já vendeu na vida? Já vendi ovo, queijo, frango, já comprei, vendi gado. Então, essa é a minha experiência, né? Então, acho que em cima disso pode ter buscado uma chavinha para poder me olhar com outros olhos no momento que eu estava de ATS, se eu ia encaixar numa vaga de venda ou não. E como que é essa vaga de ATS? O que que ela faz? Como que é a experiência? Essa vaga de ATS, você vai buscar um desenvolvimento de mercado onde você está, né? Tá junto com o consultor de vendas, dando suporte para ele, junto com a revenda, né? Fazer os lado a lado, fazer as avaliações, montagem de campo, convite a produtores, né? Ensaios de variedades e fazer a parte de divulgação do material que você está trabalhando, né? Então, o ATS é assistente técnico de semente. E isso Uhum. é, ele é comum nessa área, né? Nesse tudo que eu te expliquei. E disso daí é um passo para você buscar a parte comercial. E o que que você diz para a gente em relação a como convencer o agricultor a liberar uma área? Porque hoje em dia, cada vez mais está difícil a gente conseguir a confiança do agricultor para ele querer desenvolver um trabalho. Na sua visão, o que que o profissional tem que fazer ou ele tem que ter para conseguir a confiança do agricultor para realmente montar um trabalho? É saber realmente o que você está levando para o seu produtor para você dar conta de explicar para ele. Arquitetura, no caso, vamos falar no caso de um ATS que é semente. Uhum. Arquitetura, potencial, quantidade de semente por metro, ou por hectare, né? Saber da fenologia da planta, para poder explicar
que você está levando algo que vai agregar na produtividade dele, né? E vai ser diferente daquelas que ele já está usando e tem confiança. Então, você tem que saber a fundo. Você chegar, explicar, não é chegar lá, me dá um pedacinho dessa área para me fazer um lado a lado, para me te mostrar. Não, 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 não. Você vai chegar, vai entender o que que ele está usando, se o material que você tem ali vai encaixar ali no manejo dele, sempre colocar nas bordaduras, no início de talhão, entendeu? Saber qual que é o ciclo em dias do material é muito importante. Sempre está relacionado com, com estágio fenológico, né? Uhum. Aí então você procura uma pessoa que está te dando suporte, que vai saber te direcionar mais ou menos quantos dias que é a cultivar. Então, eu acho que você tem que entender muito bem o que você tem na mão para você poder levar para o seu cliente. À medida que você tem isso aí, você consegue convencer ele a te ceder um talhão para você fazer a sua demonstração. Porque hoje o que ele planta é o que ele tem confiança, né? Para ele ter uma confiança no seu material, você tem que explicar muito bem para despertar o interesse e ele colocar de um lado um outro que já tem confiança. E é interessante que você falou que ele tem confiança, que ele é apaixonado às vezes, né? E no caso de sementes, o produtor não muda de um ano para o outro, né? Às vezes no químico ele pode mudar, mas na semente ele não muda, né? Não, muda não. E o trabalho de formiga, o trabalho de semente, justamente por ser desse jeito, é quase que um trabalho de formiguinha, né? O resultado dele acontece mesmo em 2, 3 anos, Isso aí. talvez. Eu falo que a venda em geral, ela é isso aí que você falou. Ela é um trabalho de formiguinha e ela vai acontecer de 2, 3 anos, né? É uma construção. A venda ela é uma construção. Ela não tem como sair da noite para o dia, não. Ela é uma construção. Ela para sair de uma noite para o dia, ela pode descer da noite para o dia. Eu falo para você construir Uhum. um resultado sólido, ele é trabalhado dia a dia. A- Ela para ter uma solidez 2, 3, 4 anos. Mas depois que você constrói, as coisas fluem normalmente. Agora você chegar, ser que é vendedorzão, empurrar o negócio, explicar ali e entrar, essa venda ela não tem viabilidade por muitos anos. É a venda de 1, 2 anos. Doutor, você foi consultor técnico por mais de 5 anos. O que você contaria para um recém-formado para ele não errar? O que não fazer enquanto você está trabalhando como consultor técnico? É você prometer e não cumprir. Isso é a primeira coisa de um sucesso de qualquer profissional. Nunca prometa nada que você não dá conta de cumprir. E sempre estuda, estuda sempre. Não é porque está saindo da faculdade que vai parar de estudar, não. Continua estudando. E o que é o desafio de ser consultor técnico? Como que isso aconteceu para você? Você estava como assistente técnico, teve essa oportunidade. O que mudou? Eu cresci muito na minha carreira profissional, Giovanni. Quando eu saí de assistente para consultor, foi um desafio. No primeiro momento eu fiquei com medo, porque a gente não tinha aquele gingado, o conhecimento, os posicionamentos, mas tinha certeza que eu tinha boas pessoas ao meu lado que poderia ensinar, me orientar, né? Isso aí conta muito na nossa profissão, as pessoas querer passar o conhecimento, que isso aí são poucas as pessoas, mas tem ainda no mercado, né? Que tem a vontade de ensinar, a vontade de passar o que conhece, né? Então, esse desafio eu peguei ele no escuro e graças a Deus, com pouco tempo aí, vamos falar 6 meses, eu já consegui já dominar bem, né? E consegui fluir sozinho. Mas no início aí foi uma surpresa, mas uma surpresa que veio eu já peguei. Não fiquei pensando, não dou conta, não, não. Eu peguei e fui fazer. Bora A gente não dá conseguir, né? conta quando você não faz, né? Quando você não faz, você não dá conta, mas
O desafio, quando ele vem, você tem que pegar e fazer. E é interessante que o pessoal, às vezes, até por exemplos, né, vai enxergar muito o que acontece dentro da fazenda. Mas numa consultoria, você tem que voltar para dentro de casa e apresentar resultados, participar de reuniões, tem o financeiro, tem liberação de crédito, tem o operacional de você ter faturamento. Conta um pouco disso, como que é a vida do consultor técnico nos bastidores, no dentro de casa? Como é que é uma reunião de apresentação de resultados? Um consultor de vendas, nessas reuniões, já é conhecida como RAF, né? Participei de algumas. Você vai apresentar os seus números, vai desenhar por cliente, por potencial, né? É um cliente que usa alto, médio e baixo investimento, então você vai montar esse potencial por cliente, fazer a apresentação, classificar esses clientes na, na, na sua apresentação como médio, alto ou baixo faturamento, né? Pra você poder montar a sua agenda de visita. Você tem uma agenda de visita que você tem que fazer para você poder estar visitando todos os seus clientes, né? Você tem que fazer cadastro, renovar cadastro todo ano, né? Você tem que levantar a documentação necessária, que todo ano tem essa renovação, né? Então, primeiro, se você não tiver o cadastro já pronto, você vai fazer o cadastro. Depois, você vai trabalhar todo ano a renovação, né? Então, é uma gama de serviços que você faz para depois fazer a venda, concluir a venda. Pegar a assinatura duplicata, depois de uma venda, né? Para respaldar a empresa, respaldar você, o seu recebimento. Então, tem muita coisa aí antes de acontecer, durante e depois da venda, né? Então, são vários processos. É um negócio engraçado que em algumas negociações a parte da venda é o mais fácil, né? É, é mesmo. Doutor, como que é o ramo de nutrição foliar? A nutrição, ela tem um pega, assim, diferenciado, né? O pessoal que não está no ramo tem que entender que sementes é uma coisa, químico é outra, adubo, ser granulado é um tipo de negócio, um tipo de convencimento do agricultor, e tem a nutrição. Qual que é o grande desafio da nutrição? Giovanni, o grande desafio da nutrição é a fisiologia. Você entender os momentos de entrada, aonde ela vai te entregar os resultados. Mas eu posso te falar assim que, como eu vim do químico, em geral, vários outros produtos, foi uma bagagem muito boa que eu adquiri nesses anos, antes de entrar na parte de nutrição. E quando eu entrei na nutrição, hoje eu sou uma pessoa, posso me dizer, apaixonada pela nutrição. Quando você aprende a trabalhar, estuda, você tem que estudar mais ainda do que o químico, porque você tem que entender a fisiologia de diversas plantas, onde você estiver, um exemplo, né? No meu caso aqui, mais soja, milho e feijão, né? Os principais. Então, você tem que entender a fisiologia de três diferentes culturas, né? Então, isso aí me deixou apaixonado em buscar, de entender o que que cada nutriente faz para a planta, no que esse nutriente atua, se é definição de potencial, se é uma formação de proteína, se é um transporte de carboidrato, se é melhorar uma resistência a alguma doença, né? Então, tem muita coisa envolvida na nutrição. E, e isso é um negócio que vai contagiando você. Cada vez que você busca, que você vê no campo que você está levando, você vê que realmente, quando se tem um balanço nutricional, um equilíbrio, a planta consegue entregar muito mais, muito mais. Como falei do químico, eu vi diversas áreas sendo abertas e produtividade dos seus
30, 35 sacos, né? Depois que eu passei a trabalhar com a parte nutricional, eu vejo que as áreas de primeiro ano, quando bem conduzidas já desde o início, que a nutrição não é só a parte de planta, é você saber interpretar a análise de solo, ver o que está disponível, qual que é as médias que está dentro da análise, você saber se tem, se não tem, né? Fazer uma recomendação de calagem, de gesso, de cloreto, de fósforo, né? Depois você conseguir entender, hoje nós temos aí um extrato de saturação, entender o que está disponível, né? Então, você tem que linkar isso aí e levar ao produtor o que ele realmente precisa. Então, em cima desse entendimento tudo, vi que temos potencial numa área já de primeiro ano, conseguir entregar um resultado que vai fechar as contas de primeiro ano, que de primeiro a gente sempre trabalhava no vermelho, abria uma área e não entregava o resultado para fechar as contas de abertura. Esse ano que passou, apesar de ter sido um ano bom de chuva aqui para nossa região, mas eu tive áreas de abertura de 60, de 72 sacos. Então, Nossa. acho que isso aí tudo levando o conhecimento e entendendo os detalhes da fisiologia, a gente consegue. É claro que se tem adubação também, né, Giovanni? Base, tem uma boa escolha de material também, né? Então tem muita coisa relacionada ao clima, né? Palhada, mas essas duas áreas de abertura não teve palhada, né? Acho que palhada você consegue aí já de segundo, terceiro ano para frente, né? Normalmente, quando você vai fazer uma abertura, você vai gradear, porque às vezes você pega um pasto degradado, né? Mas E é é interessante, muito fascinante. eu fiz uma rodada com um grupo de consultores, produtores e colegas de trabalho, e a gente foi visitar o Naí, uma região de feijão. E foi muito interessante que eu acho que conectado com o que você falou, o pessoal falou assim, olha, eu preciso travar o ponteiro e turbinar a lateral, eu tenho que trabalhar a arquitetura da planta. E esse trabalhar a arquitetura da planta é um segredo muito grande que está ligado a você poder manter a nutrição de forma adequada, você não vai travar a planta de forma a ela ficar desnutrida. Como você tem uma visão disso aí? Como que você faz para travar uma planta? Qual que é o seu caminho na mente para poder trabalhar esse tipo de cenário? O Giovanni, esse travamento de planta, porque hoje as nossas plantas, a produção de auxina, ela está no ápice, né? Então, a planta, quando ela está em plena produção de auxina, ela está com as gemas laterais em dormência. Quando você faz esse travamento, você trabalha na dominância apical e estimula a germinação das gemas laterais. Então, isso é o travamento de planta que eles falam, né? Mas nada mais é que você trabalhar a fisiologia da planta, né? Em cima disso aí, você vem trabalhando na parte nutricional. É uma planta que, quando ela abre estrutura, né, é uma planta que exige mais, ela está buscando potencial. Então, você precisa trabalhar mais a parte nutricional dela. Então, você trabalha a fisiologia e trabalha a nutrição junto. Então, por isso que é um leque que te apaixona muito, porque quando você entende isso, tem momentos de se fazer, né? Onde a planta está definindo potencial, tem que ser coisa rápida. No caso do feijoeiro aí, eu vejo que é em V4, mais ou menos, V3, V4, você tem que trabalhar isso daí, porque depois desse momento ele já não consegue expressar o potencial mais, né? Então, já é diferente do milho, que o milho até V6, né, V5, ele está definindo potencial, ele começou a germinar e já está definindo potencial, tamanho de espiga, quantidade de fileira, né, quantidade de grão. Então, por isso que eu falo que cada cultura tem um jeito de trabalhar diferente. Então, é muito fascinante e tem que entender e só na prática, Giovanni, só no dia a dia. É safra após safra, né? É, Rodrigão, quando a gente fala em relação a representante comercial, o representante tem várias atribuições e um dos desafios do representante é conseguir a atenção
do time de consultores do canal, porque são vários outros representantes buscando esse tempo do profissional. O cara da semente, o cara do adubo, o cara do químico, o cara do biológico hoje em dia, tem a tecnologia de aplicação, tem um monte de coisa. Na sua visão, qual que é uma dica para um profissional que começou esse trabalho, que assumiu essa responsabilidade, para ele conquistar esse consultor e poder ter aí uma agenda com ele? Giovanni, para você conquistar um consultor de vendas de um canal que já tem aí seus 10, 15 anos, ou mesmo que seja um, um, um recém-contratado, acho que você tem que, primeiramente, entender as necessidades, né? E levar algo diferente. Você tem que levar algo diferente. Você não pode ser o mesmo, tá com a mesmice dentro de um canal, né? Quando você leva algo diferente, aquela pessoa vai te olhar com outros olhos. Ela vai ver que você pode agregar alguma coisa no dia a dia dela. E isso aí vem de uma construção, isso não é da noite para o dia, né? Consultores que já têm muitos anos de mercado, ele tem muito conhecimento, às vezes tem mais do que ensinar do que para receber, né? Então a gente tem, onde eu falo lá atrás, que tem que ter humildade de chegar e de sair, né? De perguntar. E nisso daí, de chegar e de perguntar, você vai entender a necessidade. Você vai ver onde você vai poder ajudar ele. Então, nesse momento que você achou a entrada, você leva, apresenta, mostra no que você pode ajudar e assim você vai fazer uma construção junto aos seus consultores, aos seus liderados, né? Vamos falar assim, eu acho que hoje a gente tem que buscar ser líder dentro de um canal de distribuição. O que é ser líder, Giovana? É você ir e estar com todo mundo junto, né? É você puxar todos. Se aquele que às vezes tem um pouco mais de dificuldade, é você ir pegar na mão, vamos, eu vou te estar do seu lado, dar suporte, e é ter uma liderança, né? Então, quando você consegue demonstrar isso, o canal, isso vai ser natural, a pessoa vai arrumar um espaço na agenda dela para você estar com ele ali, que ele vai saber que ele está levando uma pessoa que vai agregar. E no mesmo caminho, na mesma linha, que está bem parecido com a forma como você encanta um produtor, né? Como que você abre um canal? Você está do zero, você chega ali, você quer abrir um distribuidor que é interessante para a região, você fez uma análise, falou, cara, eu preciso de mais alguém como parceiro, qual que é o caminho para abrir um distribuidor? Giovanni, hoje, primeiro você tem que estudar o mercado, né? Entender quais são as bandeiras que está dentro do seu canal, né? Além dos seus produtos que você tem que saber de cor salteado, você tem que entender o seu concorrente, porque através da falha do seu concorrente que você vai atuar no mercado. Então, esse estudo das revendas ou dos pontos de distribuição, você vai ver quais são as bandeiras que estão lá dentro, se essas bandeiras têm todos os produtos que você trabalha hoje, quais os produtos numa visita ali que você vai fazer para o seu distribuidor, quais os produtos que ele foca mais, você tem que buscar uma conversa, interagir ali para você entender. E em cima disso, você ofertar produtos que não venham chocar, né, com o que ele já vem trabalhando e desenvolvendo seus produtos dentro do canal, né? Já às vezes você pega um canal já bem consolidado, você não vai chegar e não vai oferecer um produto que ele já vem trabalhando há vários anos, tem confiança de resultado, de mistura, de aplicação, sendo que você, às vezes, tem até um produto similar, mas você tem uma outra entrada de agregar. Então, sempre fazer essa avaliação do portfólio do seu concorrente para você poder encaixar o seu produto e estar com o pé dentro da distribuição. Depois é trabalho, é dia a dia, para você poder crescer. Em alguns momentos você vai ter que trazer negócio para o
canal, você vai ter que fazer uma conta de, vamos dizer assim, financeira, né, para brilhar os olhos em relação à rentabilidade. Existe um passo a passo, talvez, para fazer isso. Isso, não, bem lembrado, Giovanni, né? Essa, esse trazer o negócio junto ao canal que você está buscando a abertura é muito legal isso aí. Você estimula ele tá te enxergando com olhos diferentes, né? Ainda mais num caso de nutrição, que é uma parte que o pessoal tem uma dificuldade muito grande, né? Porque o químico, ele tem uma facilidade de se trabalhar, porque hoje ele sofre uma pressão de compra, né? Não é de venda. E já a parte nutricional, você tem que vender, você tem que explicar, você tem que se posicionar um pouco diferente, né? Então, quando você chega já com um negócio realizado ao distribuidor, ele te enxerga com outros olhos. Que você me fala em relação a pessoas? Qual o cuidado que você tem que ter? Pensando que existem vários perfis de personalidade, né? Tem pessoas que a gente abate o santo de cara, fala, nossa, esse cara aqui eu já me identifiquei. E tem outros que não. E no ramo comercial, realmente, como qualquer outro lugar, vai existir guerra de ego, vai existir dificuldade de trabalho. Como que você conta para um cara novo que pode ter no mercado, o que ele tem que tomar cuidado e talvez como contornar situações difíceis quando você encontra pessoas que realmente não são pessoas que estão alinhadas com o seu jeito de ser. Giovanni, eu acho que isso aí eu adquiri com o passar dos anos, né? Muito treinamento neurolinguístico, né? Treinamento de vendas, que é identificação de clientes, né? Eu acho que o fundamental de ser e tudo do aprendizado é você saber respeitar o próximo. Você tem que saber respeitar o próximo e entender que não tem ninguém igual, né? Cada um tem um jeito diferente de trabalhar, de atuar, então você tem que ter respeito. Acho que é primordial, mesmo que você não saiba, é primordial. Você chegou numa visita, você vê que o cliente está nervoso, chega, só fala um oi, se apresenta, vai embora. Não é o momento de você sentar e conversar. É ter respeito. Às vezes a pessoa está passando por um momento ou de negociação ou interno. Então, entra e sai, né? Então, acho que tudo se resume numa palavra que chama respeito. Você se respeita e dá o respeito, né? Então, se vai em qualquer lugar. É interessante que você colocou neurolinguística, a escolha das palavras, o como posicionar algum tipo de discurso, vamos dizer assim, para convencer a pessoa, para talvez animar ela, né? E com o tempo a gente acaba aprendendo um pouco disso, Rodrigo. Você chega num fazendeiro, você vê que ele está meio estressado, é o que você falou. Você já não vai falar de negócio, você fala, cara, esse cara tá numa vibe, deixa eu ver o que ele gosta. Eu gosto de falar de pescaria. Puxa um assunto de pescaria, talvez só para dar uma quebrada de gelo, né? E conduzir a Uhum. conversa para depois ir aonde você gostaria de chegar. É isso aí. É isso aí. Não, você tem que. Esses treinamentos ajudam a gente muito a identificar os tipos de perfis de cliente, né? São alguns perfis de cliente, né? E então, sim, ajuda muito. Você poder identificar no momento de uma visita. Mas se é com tempo, né? Você não pega da noite pro dia, não. Então, por isso que eu falei, tem que treinar muito, estudar muito, né? Depois que você sai da faculdade, a faculdade é te dar a base de conhecimento, Uhum. mas de serviço você tem que buscar ainda mais. Você vai ver que na faculdade, às vezes vai ter momentos que você vai pensar e parar assim, nossa, eu não aprendi nada. Mas o que você tem, ninguém tira, que é o conhecimento, né? Então, você vai ter uma base. Depois é você Saber também construir. aonde buscar, né? Tem muitas vezes que a frase você pode até não saber, mas você tem que conhecer a pessoa que sabe. É isso aí. Isso mesmo. Tem um outro ponto que é interessante, cara, que você é um exemplo, que é a gente não aprende também a parte financeira. E é importante desde cedo, ainda mais que aqui é um momento que a gente conversa voltado para recém-formados, para o cara que está começando a vida profissional. O que você diz para a turma em relação a dinheiro?
como que é a cabeça de um profissional, como que deve ser o desenho mental da pessoa para ela trabalhar com dinheiro e pensar assim, em longo prazo. Giovana, acho que isso aí tem que ter além do profissional engenheiro agrônomo, tem que ser administrador, desde muito novo. Então, o que é administrador? Você nunca vai poder gastar mais do que se ganha. Normalmente a pessoa gasta mais do que se ganha, né? E então esse aí tem que vir desde o início. Por quê? Não é porque quando você começa a trabalhar, você começa ganhando mínimo e você vai sobreviver. Então aprenda a sobreviver com esse mínimo, porque quando você chegar no máximo, você está sobrevivendo com o mínimo e administrando o restante, subindo a sua régua, fazendo seu pé de meia, como diz o mineiro, né? Você faz seu pé de meia. Então, essa administração é fundamental, Giovanni. Eu vejo isso aí. Desde quando eu comecei a trabalhar, eu já comecei a fazer isso. Converse com pessoas investidoras, com pessoas que você vê que é de sucesso, que eles vão te orientar. Eu, quando eu comecei, um pouquinho do que sobrou, eu conversei com uma pessoa que me orientou bastante. Ela me direcionou, então eu escutei e busquei fazer o que ela me direcionou. Hoje são os resultados que tenho na minha vida como autônomo, né? Então, isso é muito fundamental, Giovanni. Se não tiver o controle administrativo do dia a dia, você não consegue romper, não. Uhum. E nesse último ponto aí, o que é o segredo com o autônomo? Começar de muito cedo. Eu tenho 12 anos de formado, gastei 10 meses para arrumar meu primeiro emprego. Isso é uma dica muito legal. Às vezes a pessoa desespera, mas gastei 10 meses para arrumar meu primeiro emprego. E isso sempre me colocando à disposição, mas ainda gastei 10 meses. Não tive indicação, né? Foi por entrevista. E a partir do segundo ano de emprego, foi onde que sobrou um pouquinho de dinheiro, foi onde eu já comecei a fazer as minhas economias. E hoje é onde que me deu o suporte de conseguir caminhar. Rodrigão, para fechar, cara, pergunta que eu faço para todos os convidados aqui. Se você pudesse voltar lá no começo da sua jornada profissional, se você pudesse voltar no tempo e encontrar com o Rodrigo Silva, que acabou de formar, qual a dica que você se daria, pensando em tudo que você viveu, pensando em algum acerto e erro, o que você daria de dica para mudar a sua vida bem no começo? Giovana, eu teria ido para mais longe ainda. Voos mais altos. Voos mais altos. Aonde, quando eu formei, eu fui embora, né? Acho que eu teria ido para mais longe. Que eu Você fala em vejo. relação a uma fronteira agrícola, seria isso? Isso. Aonde que ninguém quer ir. Eu teria ido para um lugar onde ninguém queria ir. Mas, né? A vida direciona a gente para outros lugares, mas você gosta falou, é uma pergunta do meu passado. O que você Uhum. faria para estar diferente hoje? Eu acredito que se eu tivesse feito isso, estaria umas 3 vezes mais que eu estaria hoje. É interessante porque para o cara que está novo e recém-formado, ele tem uma tendência a querer ficar em casa, né? Ficar perto. E o que Esse é você o pior falou é erro. fantástico, né? O cara for para uma fronteira agrícola onde tem pouca concorrência e ele chega lá e abraça a causa, financeiramente e profissionalmente tem um potencial de crescimento muito grande, né?
muito grande. É porque são poucas as pessoas que querem ir, né? Que vai abrir mão de tudo, porque aí você está abrindo mão de tudo. Quando eu fui embora, eu abri mão de tudo. Eu abri mão de tudo. E talvez 8 anos. até é a melhor maneira de você construir uma forma de voltar para casa, né? É você indo para um É, lugar que vai te ensinar muito para você ter capacidade depois de brigar por uma vaga num lugar que é mais concorrido. isso, porque você vai ter bagagem, né? Você vai ter conhecimento, coisas diferentes que não acontecem na sua região, ou que acontece e o pessoal não tem conhecimento, né? Então, eu teria alçado voos mais longe. Bacana. Dica boa, cara. É bom para o pessoal ficar atento que esse espaço para voar é grande e se for olhar para o mercado, tem fronteiras agrícolas aí que realmente estão começando agora e o agricultor que está lá, ele vai valorizar quem está junto. Vai. Rodrigão, cara, só tenho a agradecer. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela conversa. Foram dicas fantásticas. Tenho certeza que para o pessoal que está ouvindo, mexe com a cabeça da turma. Então, tamo junto, cara. E logo, logo espero encontrar você pessoalmente para a gente fazer um churrasco, tomar uma cerveja. Beleza. Obrigado você pelo convite e estamos à disposição. Grande abraço, meu amigo. Tudo de bom. Até mais. Com Deus. Com Deus.